Boa tarde, galera. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana boa, tenham conseguido resolver a atividade que eu deixei para vocês. E como combinamos na última aula, na segunda-feira, né? Hoje é o dia de nós respondermos ou corrigirmos a última atividade, certo? Sempre na sexta-feira a gente vai corrigir a atividade. Então, a atividade era essa aqui, né? Atividadezinha diagnóstica, certo? É aqui para marcar a sua turma, né? A primeira pergunta eu afirmava na verdade, né? O corpo de um ser humano adulto tem aproximadamente 65 trilhões de células. Aí eu pedi que você explicasse com suas palavras o que é uma célula, certo? Na segunda pergunta, em relação às células, você marcar uma das alternativas, apenas uma incorreta, tá bom? Células são unidades vivas, não podem ser vistas a olho nu, podem ser vistas com auxílio de um microscópio e não são unidades vivas. São unidades vivas maiores, as maiores partes do corpo. Então, escolheu uma errada. Terceira pergunta, uma pergunta aberta, né? Em relação à organização da célula, quais as três principais partes que as formam? Algumas dúvidas surgiram nessa terceira questão, algumas pessoas vieram me perguntar. Na quarta pergunta, qual a função de cada uma das três estruturas citadas na questão anterior? Então, houve muita dúvida na questão 3 e na 4, porque estão interligadas. Bom, mas eu vou tirar as dúvidas agora. Na quinta questão, está afirmando, né? No citoplasma encontram-se as organelas, indica a alternativa que se refere à organela responsável por extrair energia dos nutrientes utilizando oxigênio. Tá aí, certo? A sexta questão, falando do é o centro de controle da célula onde encontram-se os cromossomos que contêm os genes. Aí você ia dizer, essa afirmação se refere ao quê? Ao núcleo, citoplasma. E a última questão, ele está afirmando que a célula ovo ou zigoto é a primeira célula a se formar após a união do espermatozoide com o óvulo. Aí, qual o nome dado a essa união? Beleza? Bem simples. Então, para esse formulário eu obtive 37 respostas. Estão aqui as respostas. Eu vou abrir aqui a planilha com essas respostas, certo? Eu não vou colocar aqui, eu só quero colocar aqui o nome dos alunos que fizeram, certo? Para vocês saberem quem fez e quem não fez, né? Alguns alunos ficam na dúvida. Então, do oitavo anual tem Arthur, Asley, Elivelton, Felipe, Marinho, né? Guilherme, José Renan, José Soares, quem mais? Júlia, Cauã, Luiz, Guilherme, Matheus, Michael, Tiago Rian, Vinícius. Pronto. Esses foram do oitavo ano A que fizeram. Do oitavo ano B, Ana Isabel, Anne, Camille, Débora, Evelyn, José Domingos, Kailane, Luiz Henrique, Maria da Penha, Maísa, Sofia e Tainá, certo? Do oitavo ano B. E do oitavo ano C, Ana Clara, Ana Raquel, Igor, Isaac, Isabelle, Larissa, Luiz Felipe, Maria Gabriele, Maurício e Ramile, tá bom? Aqui eu tenho as respostas de cada um de vocês, individualmente, certo? Que cada um respondeu. Mas nesse momento eu não quero colocar para não expor vocês, tá bom? A gente vai analisar de um modo geral, certo? Então vamos lá. Qual o seu nome? Tá aqui o nome de todo mundo que fez, né? Eu já mostrei lá, todos. A segunda pergunta, a turma, né? Observamos aqui que o oitavo ano A foi quem mais participou, né? 37%, seguido do oitavo ano C, e por último, o oitavo ano B foi o que menos participou. E vamos ver algumas respostas, tá bom? A gente vê algumas respostas, igual a gente faz na sala de aula presencial. Então, em relação à primeira pergunta, né? Explique com suas palavras o que é uma célula. Então, essa primeira resposta aqui, ó. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Beleza, né? Correto. É exatamente o que eu coloquei lá no slide, né? Muito bom. Vamos ver se alguém colocou com suas palavras, né? Que eu pedi que colocasse com suas palavras. Células são os micro-organismos que formam as partes do ser humano. Não, não é isso, certo? Células não são micro-organismos, são coisas diferentes, certo? Micro-organismos são quem? Vírus, bactérias,
São organismos pequenininhos. Cuidado para não confundir as coisas. Certo? Vamos ver mais algumas. Aqui, essas estruturas são vivas, carregam informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Houve uma confusãozinha aqui, né? Tá mais parecido com o núcleo. Tá muito mais parecido com o conceito de núcleo, certo? São unidades vivas que são tão pequenas que são invisíveis a olho nu e é preciso um microscópio para vê-los, exatamente. Então essa resposta aqui é uma resposta muito boa porque você percebe que foi feito com as suas palavras, certo? A pessoa fez com suas palavras, baseado no que ela viu na aula, nos slides, ela formulou sua resposta. São as unidades vivas e as menores partes do corpo, exatamente. Unidades vivas que não podem ser vistas a olho nu, só com microscópio. Então, a maioria acertou, viu, gente? Eu já dei uma olhada nas respostas e eu percebi que a maioria acertou. São pequenas partes do nosso corpo que formam a nossa pele. Não só a pele, né? Formam, na verdade, todo o nosso corpo. A pele também, né? Mas não só a pele. E mais? São unidades vivas e não podem ser vistas a olho nu, correto? Seres microscópicos não são seres microscópicos. Células não são seres, certo? Não são. Cuidado para não confundir as coisas, certo? Não são seres. Células são unidades vivas, as maiores partes do corpo não são, certo? Essa pessoa aqui não prestou atenção no que eu perguntei, certo? Elas não são as maiores, não são as maiores, certo? Se elas fossem grandes, a gente poderia ver a olho nu, não podemos, a gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio, então tenham cuidado. Então, gente, tem várias respostas que eu não vou ler todas, porque senão a gente vai passar o dia todo aqui, né? Mas vocês já entenderam, né? A resposta correta, não é isso? Beleza? Muito bom. Então vamos lá, para a segunda pergunta. Em relação às células, marque a alternativa incorreta. Eu quero saber o que está errado, não é o que está certo. Então eu tenho aí 4 alternativas corretas. De 4 alternativas, eu tenho 3 corretas e 1 errada, tá bom? Então, letra A. Letra B 2 vezes, né? As células são unidades vivas? Sim. Não podem ser vistas a olho nu? Não podem. Podem ser vistas com o auxílio de um microscópio? Beleza. Células são unidades vivas, as maiores partes do corpo? E a maioria foi nessa, certo? Não podem ser vistas a olho nu. Então, olha só. Aqui. Nessa segunda questão, né, tem uma pegadinha aqui, ó. Mas a maioria conseguiu acertar, né? Ó. Células são unidades vivas, correto. As maiores partes do corpo. Então, aquela pessoa que colocou lá a definição, acho que pegou daqui. Pegou logo a alternativa errada, certo? Porque elas não são as maiores partes do corpo, são as menores, tá bom? Então, o que está errado aqui é isso. Eu perguntava a alternativa que é incorreta. Então, elas não são as maiores, e sim as menores. Então, o correto seria marcar a letra D, tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Em relação à organização da célula, quais as 3 principais partes que as formam? Então, houve muita dúvida em relação a essa terceira questão, né? Então, vamos relembrar. Nós já vimos que uma célula, né? Porque vocês não começaram a estudar célula esse ano, né? Vocês já estudaram células em outras séries, não é isso? Então, nós sabemos que a célula tem 3 partes, né? Que é a membrana plasmática, né? Que é a parte que envolve a célula, o citoplasma, que é a parte onde estão as organelas, e o núcleo, que é onde está o centro de controle da célula. Tá certo? Então, essas são as 3 partes. Então, eu acho que a maioria acertou, né? A maioria acertou aqui, tá certo? E aqui, essa aqui já foi colocando a resposta da quarta. Aqui eu só perguntei quais são as 3 partes. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Certo? Essa aqui colocou incompleto. Ó, núcleo e membrana. Faltou o citoplasma. Certo? A maioria acertou. Grande parte acertou. Aqui, ó. Nucleolo e ribossomos. Não. Certo? Não é isso aqui. Certo? Núcleo, nucleolo e ribossomos. Os ribossomos são organelas que estão no citoplasma. O nucleolo faz parte do núcleo. Eu quero saber da célula quais são as 3 partes, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá certo?
A quarta questão. Na quarta questão, eu pergunto qual a função de cada uma das três estruturas citadas na questão anterior. Agora sim, certo? Nessa questão aqui, você vai explicar a função de cada um. A função da membrana plasmática, a função do citoplasma e a função do núcleo. Tá certo? Então, vamos pegar aqui uma bem completinha para a gente ver. A membrana plasmática é como a pele da célula. Ela decide o que entra e o que sai. O citoplasma exerce muitas funções para manter a célula viva, como armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. O núcleo pode ser considerado o cérebro da célula, pois exerce funções extremamente importantes, como o controle da atividade celular, estabelecendo quais proteínas serão produzidas. Beleza, perfeito. Nesse aqui explico bem direitinho a função de cada uma. Aqui, vamos pegar outra aqui. Essa aqui, membrana plasmática, protege a célula de ação de invasores. Beleza. Citoplasma, armazenar substâncias. Núcleo, armazenar o material químico. Um pouco incompleto, né? Ainda aqui um pouquinho incompleto, mas dá para considerar. Essa aqui, testículo endoplasmático, sistema de transporte de várias substâncias, retículo endoplasmático, acho que ele ia colocar. Essa aqui se confundiu totalmente, né? Totalmente confusa aqui. Eu queria a função de cada um, da membrana, citoplasma e do núcleo. Colocou aqui falando das organelas. Não foi isso que eu perguntei, certo? Então tenham cuidado quando eu perguntar para você responder o que eu estou perguntando. Membrana plasmática, garantir a proteção, beleza. Citoplasma, mantendo as substâncias químicas, fundamental para a manutenção, beleza. Núcleo, centro de controle da célula, perfeito, né? Correto, exatamente isso. Então, gente, vocês perceberam aí, né? Os que estavam com dúvida, eu acredito que entenderam, né? Agora, eu queria saber a função de cada uma, né? Membrana plasmática é o quê? Quem envolve a célula, né? E também é quem decide quem entra e quem sai, tá certo? O citoplasma é exatamente aquela parte maior entre o núcleo e a membrana plasmática, e é nela que estão as organelas responsáveis por diversas funções da célula. E o núcleo é exatamente o centro de controle, é onde são dados os comandos para tudo que vai acontecer na célula. Também no núcleo é onde estão quem? Os cromossomos, né? O DNA e os genes, tá certo? Resumidamente isso. E a quinta questão. No citoplasma encontram-se as organelas. Indique a alternativa que se refere à organela responsável por extrair energia e nutrientes utilizando o gás oxigênio. Então, olha só que interessante, a maioria acertou essa, né? 91% acertou, certo? Então, alguns ainda colocaram lisossomos, né? Outros colocaram ribossomos e complexo golgiense. Só que a grande maioria vem aqui, ó, em mitocôndrias. Então, as mitocôndrias são aquelas organelas que são responsáveis pela produção de energia, como vocês viram lá na aula e nos slides, não é isso? Questão 6, há uma afirmação aí, né? Ó, é o centro de controle da célula, onde encontram-se os cromossomos que contêm os genes. Essa afirmação se refere a maioria acertou também, núcleo, né? Falei anteriormente, né? O núcleo é exatamente o centro de controle da célula, tá bom? Então aqui já estava a parte da resposta da quarta questão. Se você observasse aqui, ó, aqui eu tenho quase a resposta da terceira, né? Que eu tenho o núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Coloquei aqui os ribossomos só para confundir um pouquinho. E a sétima questão, nós temos aqui, ó, a célula ovo ou zigoto é a primeira célula a se formar após a união de espermatozoides com o óvulo. Qual o nome dado a essa união? Aqui surgiu várias respostas, né? Mas observe que aparece muito aqui, ó, fecundação, né? Então, na verdade, a união entre a célula ovo e na verdade, a união entre espermatozoide e óvulo, né? É exatamente o que a gente chama de fecundação, né? Que vai dar origem à célula ovo ou zigoto, tá bom? Então, beleza, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, até a próxima aula, que será segunda-feira, tá bom? Até mais.